salve cruz sagrada, que guarda a alma de um crente, te leva em paz e salvamento. Tomo como ponto de partida desse documentário esta imagem, voltada para as cruzes das estradas, a fim de pensar as narrativas de morte e vida, enquanto produção e invisibilidade da morte, que as cruzes disparam aos olhos de quem viaja e vive no sertão. As cruzes chamam a atenção e encantam pelos detalhes das flores, do entalhe da madeira ou da fundição do ferro. As cruzes das estradas geram reflexões e escandalizam pela imprevisibilidade e fragilidade humana diante da morte. O que terá acontecido com aquela pessoa? Essas cruzes que são colocadas é quando morre alguém de acidente, né? E aí as pessoas, os familiares colocam as cruzes para identificar, né, que morreu, que a pessoa morreu ali. A cruz é um símbolo que carregou uma vida tão por nós, que naquele momento da despedida, tá nós lá colocando a cruz, né? Despedindo daquele ente querido, sabendo que naquele momento que estamos colocando aquela cruz, nós estamos entregando o nosso ente querido a nosso Senhor Jesus Cristo. Ali é o sinal que ali se acabou uma vida. Ali é mostrando que ali uma pessoa que conhecida ou não conhecida que se acabou ali naquele local. Aí bota a cruz, é ali que é sinal de respeito naquele lugar que a pessoa se acabou. É um modo de conforto, né? De saber que está pensando naquela pessoa, um modo de despedida, um modo de homenagem àquela pessoa que perdeu a vida naquele local. Geralmente as famílias vão lá, colocam uma cruzinha igual colocam no cemitério. Geralmente coloca a data de nascimento e a data de morte na cruz. Ou então faz uma capelinha, onde coloca uma imagem, às vezes é uma pessoa muito religiosa. Geralmente os filhos gostam, né, de fazer homenagem à mãe, colocando uma imagem de Nossa Senhora ali naquele local, que foi o local onde ela partiu, né, dessa vida. Hoje, a pessoa faz o nome do pai na frente, aí um crente veio e me fez a pergunta. Significava, eu digo, rapaz, é devoção de meus pais, né? Aí ele me respondeu que disse que a cruz é que nem um santo, feito que a pessoa faz, deixa lá e nós se invoca por aquilo, que não representa nada. A cruz, Deus odeia quem fez a cruz. Eu digo, então vou deixar de fazer porque vai me atrasar. Aí ele disse, não, isso é profissão, cada quem faz o que quer, isso é profissão. Você tem sua profissão, ganhar seu dinheiro, fazer. O outro tem o prazer de botar aquela cruz na cabeceira. O dia que vai visitar a cova, com 7 dias, leva a cruz e bota. Aí todo mundo sabe, que todo mundo chega no cemitério e diz, ó, a cova de fulano, a cova de ciclano, a cova de ciclano, a cova de fulano, tá ali, tá tudo, né? Muitos morrem uma pessoa lá e ele não bota a cruz não. Se for evangélico, não bota.
Mas quem costuma a cultura, que mantém, vai lá, bota uma cruz. Muitas vezes tem gente que depois que passa no correr de um dia, vai lá, visita aquela cruz, foi aonde morreu aquele ente querido. A cruz, ela tem a simbologia de um peso, de uma coisa pela própria história e religiosa da história de Jesus Cristo que foi crucificado. Mas não é em todo ambiente que a cruz ela está ali associada a isso. Embora em muitos momentos estejam e que a gente consiga se deslocar diretamente para o tema da morte, da perda, do luto. Aí quando a gente vê uma cruz sobre, né, na estrada, enfim. Nós, como evangélicos, a gente tem a cruz como um símbolo assim muito forte, porque foi Jesus, ele morreu na cruz, né? Ele foi pregado na cruz pelos nossos pecados, né? Para nos salvar, para nos libertar. Então eu não entendo, né? Mas o pessoal tem o hábito de colocar a cruz, mas eu acho que é cultura, né? Da região, né? Do lugar. Ao colocarmos, por exemplo, a cruz nas sepulturas ou nos locais de acidentes, na verdade nós estamos assim professando a nossa fé no ressuscitado. Veja que, na verdade, podemos até estar aparentemente, visivelmente vendo ali uma sepultura, uma morte, mas nós acreditamos numa realidade que supera a morte, que é a ressurreição. Então, Jesus Cristo, tendo passado pela morte e tendo ressuscitado ao terceiro dia, nos faz assim então acreditarmos de que a nossa vida está nele e que se em Cristo morrermos, nele iremos ressuscitar. Cada um tem uma forma sua de demonstrar o carinho que tinha pelaquela pessoa, né? É muito comum observar às margens das rodovias desta região a presença de marcos memoriais que remetem aos mortos. Na grande maioria dos casos, vítimas por acidentes automobilísticos. Estão aqui para lembrar e rememorar que em um fatídico dia, uma ou mais vidas foram ceifadas, quase sempre de forma brusca, violenta, agonizante, com morte imediata, deixando uma dor profunda em algum seio familiar. Eu mesmo já botei de um filho meu que morreu de acidente. Tá lá na estrada de Curaçá. Depois de Curaçá, morreu os dois, bateu um no outro e morreu os dois. Outras se fidalgam, tomam foros de milagreiros. Enchem-se de promessas, de lágrimas, de velas que aqui foram acesas, restos de flores, de mato seco, de fitas, fotografias e, por incrível que pareça, até vestido de noiva. Algumas merecem tão grande respeito e atenção de seus crentes a ponto de ficarem abrigadas sob telheiros ou nichos, lembrando igrejas em miniatura. Maria e Agostinha, elas vieram do Cariri com fome para esta fazenda aqui, Fazenda Caraíbe, se arrancharam num pé de um buzeiro aqui na frente. Fizeram uma latadinha de folha, elas caçando couro de animal que morria, passar para comer como quem assa carne assada e comendo para sobreviver. Até o dia que faleceram. Tanto faço promessas, sou válida para mim, com elas, como faço para os outros. Fazem as promessas para ser válida e aí traz essas coisas. E todo mundo que eu faço uma promessa com elas, eu meu coração pedindo para eu fazer para qualquer ser humano, eu sou válida.
Agora, no ano passado, por exemplo, eu tive momentos muito difíceis com um filho que teve um problema muito sério de saúde, que a gente ficou no sufoco, e aí o socorro veio do céu, veio da mãe, a gente pediu a intercessão de Nossa Senhora, pediu a Jesus Cristo pela saúde dele, pela recuperação. E hoje nosso filho está em casa, com saúde, graças a Deus. Até pé de palma, quando a palma está morrendo, fazem promessa com elas e plantam aí, ó. Senhor, já quero entrar no santuário pra nos louvar. Foi no período do Brasil colonial que a cruz aqui aportou como uma franquia jesuíta. Há quem afirme que a cruz foi objeto de repúdio em determinados momentos históricos, principalmente atribuídos aos judeus e aos cristãos novos, que, em forma de desacato a Cristo, rejeitavam seus símbolos. O desrespeito ao crucifixo foi uma das infrações mais comuns no período colonial, pelos que procuravam criar uma anti-ordem dessacralizadora, sendo até mesmo motivo de processo inquisitório, especialmente na Bahia, em Pernambuco e no Grã-Pará. Paulatinamente, com a imposição do cristianismo entre etnias brasileiras, os negros escravos foram perdendo o sentido de se voltarem contra a cruz, empregando, assim como os índios, imagens e crucifixos em seus ritos sincréticos. Dizem que, na verdade, isso surgiu antes de Cristo, surgiu esse uso da cruz na Babilônia, que estava relacionado a um filho de reis na Babilônia e começou a ser, na verdade não era uma cruz, era um T, né? Um T de Tamus, alguma coisa assim. Mas quando chega na experiência já do Império Romano, da experiência da morte de Cristo, por exemplo, Cristo morreu numa cruz, mas ele não morreu numa cruz desde sempre. Quer dizer, Cristo morreu num poste, um pedaço de madeira, né, um pedaço de madeira na vertical e outro cruzando ali. Ali não era um símbolo ainda. Todo inimigo do Império, ele era crucificado, exposto em público, exatamente para simbolizar que ele era um inimigo do Império Romano. A cruz, originalmente, era um instrumento de tortura e de morte. Os piores criminosos, os piores inimigos é que eram condenados à cruz. O objetivo era passar uma mensagem clara de que aqueles que se opusessem àquele que estava crucificando sofreria o mesmo dano. Geralmente as pessoas passavam muitos dias sofrendo, agonizando na cruz, morriam ou por exaustão ou por perda de sangue, mas as pessoas sofriam muito, elas eram pregadas literalmente naquele madeiro e eram suspensas. Imagina a dor e o sofrimento que essas pessoas experimentavam. Ao morrer na cruz e ao ressuscitar, a cruz para nós católicos passou a ser um sinal de nossa salvação, de nossa esperança. E lá na cruz, Pilatos manda fazer a inscrição, né? Jesus Nazarenos, Rex e Odeorum, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. O crime que Jesus cometeu diante do Império Romano é que os judeus disseram que ele era o rei dos judeus. Então, você podia fazer de tudo no Império Romano, podia anunciar outra fé, mas você dizer que você era rei, aí você entrava em conflito com César. A cruz se tornou um símbolo dos cristãos. Há uma diferença entre cruz e crucifixo. O crucifixo é um símbolo católico. Nele, além da cruz, tem um homem crucificado representado por uma escultura. Na fé evangélica, nós não usamos crucifixo. Nós usamos, em algumas ocasiões, somente a cruz. Quem somos nós para ser contra a cruz? Que traz esse símbolo, né? De tão grande referência para o mundo. A cruz foi signo de colonização, quer dizer, a cruz quando as cruzadas, veja as cruzadas que eram
expedições de colonização da igreja, com a suposta intenção de levar a boa nova para o mundo que vivia na escuridão do pecado, né? Precisava da boa nova. Mas essas excursões, essas incursões da igreja, chamadas cruzadas, eram sobretudo para perseguir pagãos e pessoas que praticavam outros credos e impor a esses povos o rigor da religião cristã e, portanto, o rigor da cruz. A cruz, então, é também um signo de opressão. No cruzeiro você vê uma cruz, ali você vê uma cruz que a gente tem lá por adoração, essa cruz. Quando morre, você vai lá, bota uma cruz lá. Então, isso a gente mantém, mas a gente sabe que a cruz foi uma coisa que o português usou para nos escravizar. Nós sabemos que os judeus, que nós temos uma cultura aqui, por exemplo, da colonização, que vieram muito aqui para essa região. Judeus, que nós somos até descendentes. E essas pessoas sempre cultuam a cruz. E a cruz sempre prevaleceu desde os primórdios. Eles receberam os primeiros missionários praticamente junto com os bandeirantes. E foi um massacre. Tem uma história de Martinho de Nantes contada aqui no Vale do Salitre, ali por volta de 1700, em que os portugueses perseguiram os povos indígenas. Eles se renderam sob a condição de que poupassem as crianças e poupassem as mulheres. E, segundo Martinho de Nantes, no dia seguinte, os portugueses passaram ao fio da espada cerca de 300 a 400 homens. Quando os portugueses chegaram, tudo isso eles não só fizeram implantar aquilo usando da fé do índio para estar explorando a saúde do índio. Aqui mesmo no nosso povo, além dessas todas grosserias, a gente tem vários casos. Porque quando os portugueses chegaram aqui, foi o que eles fizeram? Eles começaram a botar uns santos para aqui e para ali. A gente tem uma pedra da missão aqui na beira do rio. Hoje, devido ao rio estar morto, ela está de fora. Mas foi aonde os jesuítas foram lá, encostaram um barco lá, fizeram uma missa lá. Como indígena, a gente tem os nossos rituais, os nossos costumes, as nossas tradições. E como a igreja tem as missas, os padres celebram as missas, nas nossas comunidades a gente não proíbe de jeito nenhum, nos ensina, entendeu? Algumas coisas, como falar de Deus, falar de Jesus Cristo, que antes para a gente era Pai do ar, que na realidade os nossos Deus era o vento, o ar, as estrelas, o espaço, e Pai do ar, a gente dizia, e o pajé, que era quem nos dava o remédio, que também para a gente era considerado como um dos, entendeu? Mas aí a igreja foi ensinando algumas coisas, os meios, as pessoas foram nos botando também, ensinando outros caminhos e outros costumes, e a gente foi misturando essas coisas. Então as missões faziam esse papel básico de evangelização e depois iam embora. E aonde passavam deixavam uma cruz. Isso está bastante modificado hoje em dia, mas na missão dos redentoristas, por exemplo, você deixava uma cruz e escrevia na cruz, salva a tua alma. Mas era um cristianismo muito reducionista, né, no sentido de que você pensa na tua alma e esse momento presente, a vida, a história, o teu corpo, as tuas relações, a criação, a natureza, tudo isso era visto até com certo desprezo. Tanto que esse uso dessa forma e essa transformação de uma coisa negativa para uma coisa positiva, os adornos que a cruz passou a ter, a cruz passou a ser uma coisa adornada de muitas formas, inclusive cravejadas de pedras preciosas. Não tem nada a ver com a origem lá da crucificação de Cristo. Isto é uma outra invenção ligada aí ao luxo, aos rigores luxuosos da igreja, que foi inclusive uma coisa questionada pelos protestantes. O movimento protestante lá de Calvino, Lutero, quando começou a surgir, se colocavam também contra este uso desses signos e um uso pervertido dos signos. Um uso
invertido e pervertido, né? Quer dizer, invertido no sentido de que deixou de ser negativo para ser positivo, mas também pervertido no sentido de que agora é adornado com joias, com pedras preciosas, é uma coisa... Então, os protestantes questionaram esse uso da cruz. Para algumas pessoas, o objeto se tornou mais importante do que a fé que ele representa. Para outros, a cruz, principalmente em países onde o cristianismo é minoria e há perseguição, ela se tornou uma identidade. A pessoa carrega um crucifixo ou carrega uma cruz para identificar que ela é católica ou que ela é protestante, alguma coisa do tipo. Isso, em alguns lugares, é fundamental para que as pessoas saibam se identificar de que lado elas estão. A diferença é que, com todo respeito, o evangélico tem a fé dele no mundinho dele, no quadrado dele, eu tenho na minha, né? A outra religião tem na dele. Mas, dando todas as mãos, nós estamos só em uma só oração, né? Ao nosso Pai do Universo, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo escolhe a cruz para demonstrar o seu amor, e na verdade na cruz ele revela o seu amor, o amor trinitário, um Deus que é trino, revela o seu amor à Trindade, ele então transforma a cruz, que era ícone de dor, passa a ser para nós ícone de salvação e de esperança. Por quê? Porque ele venceu a cruz. Quando nós falamos da cruz, nós falamos da nossa oração, que também é mundial, o nosso Pai Nosso, né? Que nós também rezamos dentro da nossa religião. Nós temos os nossos inícios com as nossas orações. Pai Nosso, ó Pai, Filho, o Espírito Santo, o Amém. É um símbolo universal do Criador do mundo, né? Que em nossa religião também temos o respeito que traz a imagem, né, de Nosso Senhor do Bonfim, que chamamos Oxalá, Olorum, né? Olorum no Queto, né? Que nos corresponde ao mesmo Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo que é só no nosso espaço de escolha de etnias. Tem setores ditos cristãos que não aceitam a cruz porque ela seria o lugar da maldição. É uma questão de interpretação de um símbolo, de uma linguagem aberta, né? Porque ele era mesmo um instrumento de suplício, mas os cristãos, a partir de São Paulo e de outros, vão entender que foi ali que a salvação humana e da criação se consumou. Então se tornou para nós um instrumento de salvação e para outros é um instrumento de maldição. Se a princípio ela é o signo da morte, da crucificação, nessa passagem feita no contexto do Império Romano com a invenção do cristianismo, ela passa a ser um signo de purificação, de vida, de ressurreição. Então, o crucifixo não é um símbolo de morte da crucificação de Cristo, é um símbolo de vida, de ressurreição e etc. Então, todos esses significados foram sendo encarnados na ideia da cruz e é por isso que a Igreja, já no contexto do Império Romano, o Constantino transformou o signo da cruz num signo oficial, que foi parar na roupa dos soldados, né? Nas vestimentas oficiais dos soldados e depois foi parar na vestimenta dos cardeais e é um conjunto grande de usos da cruz dentro desse contexto religioso, da religião oficial católica. Os símbolos do culto religioso vão se impregnando nas culturas locais, fornecendo a elas uma identidade forte. É o caso da cruz para a nossa cultura popular religiosa. Os católicos costumam fincar uma cruz na cova do falecido em visita de sétimo dia. Nela constam nome, data de nascimento e morte, podendo-se assim caracterizar esses memoriais como geossímbolos.
mesmo sabendo que minha mãe não está mais aqui, é uma forma de aliviar um pouco o luto, matar a saudade, representar assim, o que ela tanto valorizava, né? Porque ela sempre gostou muito de fazer visita aos entes queridos e o medo dela era que a gente não fizesse. Então eu acho que vir aqui é como se fosse sentar mesmo para conversar um pouco com a saudade que dói muito. É a aura, o imaginário, algo que envolve e perpassa o madeiro ali exposto. Nosso grupo, Alimentadeiras de Almas, são senhoras que rezam para as almas. Agora os disciplinadores, eles se autoflagelam, né? É diferente da gente. São 7 paradas, cada lugar que tem a estação, porque aconteceu algum acidente, alguma morte. E o restante das estações a gente faz no cemitério. Ao redor da cruz cantam, rezam, fazemos as estações certinho. A gente acende as velas e faz as orações. Antigamente a fé do pessoal era mais, sabe? Mas agora diminuiu um pouco. A maioria do pessoal que tinha muita fé faleceram, foram embora. E aí ficou só uma nova geração que é uma geração diferente, né? Cada ano que passa as gerações vão mudando. A cruz marca o lugar como portão para o outro mundo. Essas experiências mobilizam crenças tradicionais, cultuadas através de gerações, cuja importância nos dias atuais vem perdendo força. Elas tratam de fé e mística. O luto é uma experiência que envolve não só o aspecto espiritual, mas também o aspecto emocional. Essa coisa do desprendimento, da perda. O luto, ele é necessário como um processo de libertação de uma dependência emocional, mas também de uma adequação à realidade de que não teremos mais aquela pessoa conosco. O luto entre nós cristãos é vivenciado com a busca do Senhor, como fonte de consolação, daquele que é capaz de nos dar a força que nós, por nós mesmos, não temos naquele momento. É muito comum a gente que trabalha com luto, né? Eu, pelo menos dentro da minha área da psicologia, eu sou psicóloga, eu trabalho com enlutados. A pandemia que atravessou todos nós não pode deixar de ser esquecida, porque o luto, ele tomou outra dimensão depois da pandemia, no meu entendimento. Pensar que na pandemia muitas pessoas perderam seus entes queridos e não tiveram tempo de se despedir. Era impedido até participar em algumas circunstâncias do enterro dessas pessoas. Essa vida é passageira. Todos nós estamos aqui como peregrinos e quando nós perdemos um ente querido, uma pessoa que nós amamos, que parte para a vida eterna, o luto, na verdade, é esse tempo de reflexão, tanto de recordarmos da pessoa querida que partiu, mas também de olhar para essa realidade que também nós fazemos parte. Veja que aqui todos nós somos passageiros, peregrinos. Iremos passar por essa vida. Nossa, como é importante ter essa simbologia que delimita o tempo, que diz, ó, tem começo, meio e fim, que acaba mesmo. O que é que a gente está fazendo nesse intervalo? É muito importante que a gente não se desconecte das cruzes que a gente vai vendo ao longo do caminho, na vida de outras pessoas e na nossa própria vida acontecendo. Porque quando se trata de fé, a palavra é uma só. Fé, Deus, o universo, o Pai do universo. Olorum, né? O Pai do universo. E muito axé para todas as religiões. Ai, na, eu, ai, na, ai, na, eu, ai, na, ai, na, eu, ai, na,
Aie, nae, nae, aie, nao. Nae, 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 nao, nae, nao. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás.